Veja, você pode, a sua vocação filosófica pode ser despertada por um livro que você leu, por um mestre que você conheceu, ou por algum fator externo que chega até você. Mas se na sua própria experiência pessoal anterior não existe já um terreno fértil para isso, não adianta. Por exemplo, eu posso falar o que eu quiser, algumas pessoas vão se interessar e outras não vão se interessar de maneira alguma. Se você quer saber, vamos dizer, biograficamente, este foi um dos primeiros fatos que me chamaram a atenção quando eu era ainda muito pequeno, muito jovem. Quer dizer, a indolência mental das pessoas, o seu desinteresse pelas coisas mais importantes da vida, era uma coisa que assim que me aterrorizava. Quando eu via assim, milhares de pessoas em torno, elas não querem saber se existe vida após a morte, o que nós estamos fazendo aqui, né? Elas só estão pensando no dia seguinte. Mas eu comparo isso com outra experiência que foi recente. Eu assisti vários documentários recentemente sobre a vida em lugares selvagens dos Estados Unidos. Tem uma série chamada Mountain Men, Os Homens da Montanha. Geralmente caras que vivem sozinhos e que eles têm que extrair todos os seus meios de subsistência do lugar onde estão. Então eles pescam, eles colocam armadilhas para pegar castor e outros bichos cujas peles eles vendem, ou eles caçam, e tem que sair tudo dali. Quer dizer, o cara mora aqui, o primeiro supermercado está a 200 milhas. Né? Não tem estrada, não tem coisa nenhuma. Então, tudo tem que ser tirado do lugar. Então, você vê ali, vamos dizer, a lógica da subsistência humana. Eu digo, se você pegar qualquer tribo primitiva, ela estava exatamente nesta situação. Né? Quer dizer, um índio, o homem de Neandertal, não podia dizer, bom, eu vou no Walmart comprar um quilo de carne. Tinha que tirar a carne dali mesmo, de onde tinha. E tudo isso está sujeito, vamos dizer, às mudanças climáticas e aos caprichos da natureza. Por exemplo, você não sabe quando vai chegar o inverno. O inverno pode chegar agora, pode chegar amanhã, pode chegar depois. A hora que ele chegar, você não caça mais, porque está tudo escuro, não dá nem para sair de casa. Tá certo? Além disso, por exemplo, para você pegar certos animais, ao contrário, você precisa do inverno, você precisa da neve, tá certo? E se ela demora para chegar? Também, vamos dizer, as hordas de animais. Preciso caçar alguma coisa. E você sabe onde estão os bichos? Tem um caso ali, tem dois rapazes que a situação estava engrossando, falaram, não, vamos na ilha tal, que lá está cheio de bicho, é um lugar selvagem, tem veado, tem alce, tem urso pra caramba, até um lugar perigoso, né? Perigosíssimo. E tem toda uma mitologia em torno daquela ilha, e eles foram para a ilha e ficaram andando, não tinha bicho nenhum, não tinha coisa nenhuma, absolutamente a maior decepção. Eles preferiam que viesse um urso selvagem, pelo menos ele mata o urso e come, mas não tinha nem isso. Então, isso quer dizer que para a pessoa se virar dentro de um ambiente desse, ela precisa ter uma capacidade de previsão e de organização extraordinária. Então eu ficava impressionado com esses caras. Eu digo, mas cada um desses caras é um gênio, ele é um Leonardo da Vinci, ele sabe pensar em tudo ao mesmo tempo. E daí me veio a ideia, eu falei, peraí. E quando você fala de tribos primitivas, uns índios, os índios também têm que pensar em tudo isso, senão eles não teriam sobrevivido. Então, primitivos somos nós, porra. Quer dizer, esse cara tem uma compreensão muito profunda do ambiente físico e de todas as forças hostis que estão em volta, e ele tem que controlar tudo isso, ele tem que pensar em tudo. Né? Quer dizer, o que tem esse de primitivo? Então você não vai encontrar uma tribo que seja tão primitiva, que o indivíduo não tenha que ter pelo menos a previsão de todos os processos naturais pelo prazo de um ano. Coisa que ninguém na cidade tem. Por quê? Com a divisão do trabalho, cada um só sabe um pedacinho. Tá certo? Então daí eu pensei a seguinte coisa. Essas pessoas que vivem apenas no imediato, o imediato delas não é o imediato dos índios e nem o imediato desses homens da montanha. Não é um ambiente físico que elas têm que se inserir e se adaptar. É um ambiente humano, um ambiente social.
né? Então é um ambiente constituído eminentemente de falatórios, de temores, de preconceitos, de chavões, de papéis sociais, etc. Elas só pensam nisso o tempo todo. Claro que para você sobreviver num ambiente urbano, você também precisa ser esperto. Por exemplo, você precisa saber como é que você faz para agradar certas pessoas ou para não desagradá-las, tá certo? E, pelo número de pessoas que fracassam nisso, você vê que o domínio que o cidadão da civilização urbana tem do seu meio social é bem inferior ao domínio que esses primitivos tinham do seu ambiente físico. Por quê? Se houvesse, é só fazer uma conta, se para nessas comunidades que vivem diretamente onde o desafio do ambiente físico, o coeficiente de fracasso fosse tão grande quanto o fracasso no ambiente urbano, a humanidade já teria deixado de existir. Pronto, se vê o número de miseráveis que você tem, pobres, miseráveis, né, marginalizados e fracassados que você tem numa cidade grande, é enorme. Não é isso? Eu digo, se esta proporção vigorasse entre essas tribos, já teria acabado. Então isso quer dizer que, como norma geral, nós podemos dizer, em geral, essas tribos primitivas se saíram bem, elas se adaptaram bem ao seu ambiente, umas mais, outras menos. As que se adaptaram mal acabaram, evidentemente, né? Mas o fato é que a humanidade prosperou, então isso quer dizer que a adaptação do ser humano ao seu ambiente físico, em geral, deu certo. Então, o sucesso é a regra e o fracasso é a exceção. Mas, no ambiente urbano, o fracasso é a regra e o sucesso é a exceção. Não é isso? Então, isso quer dizer que, tudo isso para explicar a minha experiência infanto-juvenil. Né? Por exemplo, eu lembro que eu ia na missa, e a missa é um negócio cheio de mistérios. Estava falando de uma outra vida, de uma outra faixa de existência. Na igreja que eu frequentava, você tinha vários painéis pintados, o grande pintor brasileiro, Fulvio Penac, com os anjos, os santos, etc, etc. Né? E tudo pintado sobre um fundo branco, onde parecia que eles estavam boiando. Então você tinha essa ideia, peraí, além desse mundo aqui, existe um outro mundo mais sutil, né? E eu tenho que saber se essa coisa existe ou não, o que é isso? Né? Como é que as pessoas me dão essa informação e eu vou simplesmente ignorar? Né? Eu vou ter que me virar. Agora, quando eu via que não tinha ninguém pensando nisso em volta, que eu era o único que estava interessado, eu falava, mas meu Deus, o que essas pessoas têm na cabeça? Ou seja, elas não querem saber como é o mundo. Né? Então, ao mesmo tempo, esta experiência me chocava muito. E também, junto com ela e associada a ela, a experiência do fracasso humano. Porque eu me lembro de viver num bairro de classe média pobre, onde você só via fracassados. Né? Pessoa de sucesso ali, para eu conhecer a primeira pessoa de sucesso, era que eu já tinha 20 anos. Né? Então, isto para mim foi uma experiência que me chocou. E eu posso dizer, bom, este é um elemento da sociedade que impactou sobre a minha mente e que despertou interesse filosófico. Para mim foi essa experiência, para outras pessoas podem ter sido outras coisas. Quando nós vemos o caso de Sócrates, por exemplo, nós não conhecemos nada do jovem Sócrates. Nós vemos que a atividade toda de Sócrates já é a atividade de um homem maduro, já quase velho. Tá certo? Mas existe um episódio da vida de Sócrates que pode ter sido determinante para ele. Esse episódio foi o seguinte: houve uma revolução, um golpe de Estado, e a facção que Sócrates apoiava toma o poder. E esta facção ordena que Sócrates vá prender um determinado inimigo político, que Sócrates sabia que era inocente. E Sócrates ficou chocado com aquilo, não quis obedecer à ordem, tá certo? E é claro que imediatamente surge nele o problema. Qual é o problema? Existe uma ordem moral objetiva e existe a ordem que está vigente no momento, neste lugar. Existe o certo e o errado
e existe o que o governo ou a classe dominante aqui me manda fazer. E as duas coisas não estão batendo, não conferem uma com a outra. Então isso quer dizer que a justiça é injusta. Esse problema já tinha surgido antecipadamente no teatro grego. Esse é um dos temas do teatro grego, né? Onde você vê na Antígona exatamente este problema. Ela discute com o rei em torno de algo que ela chama as leis não escritas, as leis eternas. Então, isso quer dizer que a defasagem entre as leis eternas e as leis locais, que idealmente ou nominalmente as representam, isso aqui pode ter tido uma influência tremenda no despertar da vocação filosófica de Sócrates, porque ele começa a pensar especificamente sobre isso. O problema da virtude, do bem e do mal é o principal tema de Sócrates. A filosofia de Sócrates é eminentemente filosofia moral, filosofia política, né? E você não precisa procurar muito para saber da onde ele tirou a inspiração para isso. Bom, a situação sugeria isso. Né? Quer dizer, onde você tem, vamos dizer, por um lado, você tem uma tradição educacional toda baseada na ideia da virtude. É isso? E, por outro lado, a classe dominante, que são, em princípio, são as pessoas melhores, tá certo? Ela vai flagrantemente contra essa tradição. Então, você tem uma defasagem e isto imediatamente sugere a pergunta. Quais são as relações entre o que hoje nós chamaríamos a lei positiva e as leis eternas? Quer dizer, passados 2.400 anos, hoje nós temos a vitória total da lei positiva. Inclusive dentro da igreja. A igreja tem uma escola positivista dentro dela. E o certo é aquilo que está no decreto. Então, é a mesma coisa que você ignorar que existem leis eternas, né? Então, a mesma experiência de Sócrates se repete com Platão. E Platão era um virtual candidato, né, a membro da classe dominante, da aristocrata. E acontece a mesma coisa de novo. Quer dizer, você tem um golpe de Estado, a facção de Platão vence, e ele logo em seguida fica impressionado com a corrupção, a violência e maldade dos seus próprios colegas de facção. Tá certo? Então, vamos dizer, esta ruptura entre a ordem ideal e a ordem real que nominalmente a representa, isso é certamente um dos elementos que estão presentes, vamos dizer, na vida e no despertar da vocação filosófica de muitos filósofos. Muitos, não todos, mas muitos. Tá certo? A mesma coisa não pode ter acontecido com Aristóteles, porque ele não teve nenhuma experiência deste tipo. Isso quer dizer que a vocação dele vem por uma via completamente diferente. Não se conhece a infância de Aristóteles, mas sabe-se que ele era filho do médico da corte do rei Filipe da Macedônia e obteve aquela formação médica e teve um interesse pelas ciências naturais desde pequenininho. E ele se inscreve na Academia de Platão com 18 anos de idade e recebe todo aquele impacto, vamos dizer, da filosofia moral socrática, tá certo? E de todo o idealismo platônico, e na obra de Aristóteles fica muito evidente o desejo intenso que ele tem de conectar uma coisa com outra, de costurar, por assim dizer, toda a ordem do conhecimento, indo desde a fisiologia dos peixes até as ideias platônicas. Então isso quer dizer que o essencial da filosofia de Aristóteles é um esforço ordenador, quer dizer, costurar todo o sistema das ciências.
E por que ele fez isso? É óbvio, foi o impacto de dois tipos completamente diferentes de conhecimento que ele recebeu, um na infância e outro na academia. Você vê que na academia não havia um grande interesse pelas ciências naturais, mas ele traz isso com ele. Então você vê que neste caso, onde aquilo que desperta Aristóteles para que ele se torne Aristóteles é desde o início um problema de ordem cognitiva, não um problema de ordem moral, não de ordem política, e ele, quando tratar de assuntos da moralidade da política, ele o fará já dentro do sistema organizado das ciências, tal como ele o tinha concebido. Do surgimento da filosofia em Sócrates, é claro que faz parte um outro elemento, que é o confronto dele com a tradição retórica. Então, vamos dizer, o ensino que a classe dominante recebia, que a preparava para o exercício das suas funções, era eminentemente a arte da persuasão, a arte da retórica, a arte de falar em público. E quando Sócrates percebe a corrupção e a maldade da classe dominante, que ele mesmo havia ajudado a chegar ao poder, é evidente, como uma consequência imediata, surge a pergunta: mas será que esse pessoal não é assim porque está recebendo a educação errada? E Sócrates então percebe que toda aquela tradição retórica que era baseada no ensino dos meios de persuasão e dos meios de conquistar o poder, que ela colocava entre parênteses o problema dos fins ou das metas ou do sentido da vida em última análise. Então, todo o confronto dele com os chamados sofistas é baseado nisso. Quer dizer, não é um confronto direto, não é uma discussão que surge entre ele e os sofistas. Não, primeiro você tem o conflito com a classe dominante, ou seja, com uma situação real. E o conflito com o método sofístico vem, em segundo lugar, como efeito disso. Quer dizer, não foi um confronto intelectual, em primeiro lugar, mas sim um choque de ordem social vivido entre Sócrates e aqueles a quem ele havia servido até então. Então, isso quer dizer que a observação, vamos dizer, do mal na sociedade sugere a ele, num segundo momento, o confronto com os meios de educação que haviam, por assim dizer, corrompido aquela gente. Né? Então, do mesmo modo que no Brasil de hoje, por exemplo, você pode verificar, vamos dizer, a corrupção generalizada, a violência, 50 mil homicídios por ano, 50 não, 70 mil homicídios por ano, na verdade, né? A insegurança generalizada, e você vê a classe dominante, os deputados, senadores, banqueiros, etc. Ninguém discute isso, ninguém está preocupado com isso. Você discute tudo, né? Você discute imposto, você discute legislação gay, você discute milhões de coisas, mas escuta, e esses caras que estão morrendo na rua? Vocês nem ligam, né? Então, diz, bom, deve ter alguma coisa errada na educação dessas pessoas. Né? Então, quando você vai procurar como se formou a mentalidade dessa gente, você vai rastrear as transformações intelectuais que houve no Brasil ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos, e você vai chegar a alguma conclusão. Então, você vê que esse despertar da vocação filosófica pode vir ou de um confronto direto com uma situação histórico-social determinada, ou pode surgir já de um conflito propriamente intelectual, como no caso de Aristóteles. Mas eu não sei, não se sabe a infância de Aristóteles, nem a adolescência, nem nada, se alguma outra coisa já não havia despertado nele, né, uma vocação propriamente filosófica. Quer dizer, por que o filho do médico da corte, que já estava tão avançado no conhecimento da medicina, fisiologia, anatomia, etc., etc., foi buscar um outro tipo de conhecimento num outro lugar? Não sabemos exatamente. Mas o que é nítido é que esta superposição
vamos dizer, assim dizer, do conhecimento da terra que ele tinha, então herdou do pai, com o conhecimento do céu que ele pega de Platão, sugere para ele a ideia de costurar tudo e criar esse imenso edifício do sistema das ciências como ele veio a criar depois. Quando você vê outros casos, você investiga outros casos de filósofos, você vê que a ideia, vamos dizer, de um choque inicial está sempre presente na eclosão da vocação filosófica. O que não está presente, o que nós não conseguimos explicar, é o seguinte, é que, em geral, este choque, ele aparece para todo mundo, ele é uma situação histórico-social que está presente e que todo mundo vai sofrer o impacto dela, mas em algumas pessoas este choque é amortecido. Então, ao passo que em outras ele desperta uma vocação, ele desperta uma curiosidade. Então, por que existe essa reação diferente? Por que algumas pessoas, quando veem a coisa chocante, elas simplesmente desviam os olhos, já vou pensar em outra coisa? Porque algumas pessoas têm medo disso e fogem, e, portanto, elas, de certo modo, elas castram a sua inteligência desde o início, e outras, ao contrário, veem nisso um estímulo. Por que umas têm tanto medo do assunto que não querem nem pensar, e outras enfrentam isso com tamanha ousadia ao ponto de acreditar que eles podem resolver esses dramas, quando na verdade não podem, né? Então, isto eu não sei resolver, e isto não tem como você abordar sociologicamente, precisaria entrar na psicologia de cada pessoa, tá certo? Mas eu acho que se tem uma coisa que nós jamais vamos conseguir explicar, é a mediocridade, né? Quer dizer, o desinteresse, né, a indolência, isso não tem, não sei se isso tem uma explicação, mas também, felizmente, não é esse o nosso assunto é exatamente o contrário, não é porque a maioria não quis saber, mas por que alguns quiseram saber, né? Quando você vê, no caso do René Descartes, é um dos mais interessantes que existe, e dele eu trato justamente neste livro que vai ser publicado em breve, Visões de Descartes, né?